E é por isso que todos nós temos que entender que Deus tem nos chamado para servi-lo. E nós temos que usar os nossos talentos. Não existe esse negócio de crente de banco na obra de Deus. Crente tem que ser ativo, tem que estar trabalhando. Quantos podem dizer amém? No sentido, como foi visto no pequeno grupo, como quinto propósito da igreja, servir ao próximo como igreja, é quando a igreja começa a servir para fora. São 5 propósitos que nós temos, e desses 5 propósitos, 2 estão direcionados para fora. O compartilhar as boas novas de Cristo e o servir ao próximo. E como igreja, como nós falamos no pequeno grupo essa semana, nós queremos servir a nossa comunidade, nós queremos ser de bênção à nossa comunidade. Então precisamos de nos lembrar a respeito disso. Abra sua Bíblia do livro de Apocalipse e deixe aberto no capítulo 8. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero mencionar a presença e a volta dos meus familiares, minha irmã, Réia. Nós somos 4, eu, Réia, Flávio e o Beto. Flávio é pastor em El Cerrito, e nós somos 4 irmãos, e temos a Maria também. E a Réia, ela, embora viva longe, eu e a Réia fomos criados juntos, então minha irmã ter ela aqui essa manhã, e ela volta ao Brasil amanhã, é uma grande alegria. Réia, minha irmã querida, juntamente com a Gabi e com o Sérgio, seu esposo. Fique de pé só para quem não conhece vocês, eles estão voltando ao Brasil, e vamos agradecer a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe, tenha uma boa viagem, e volte logo. Apocalipse capítulo 8, mantenha a sua Bíblia aberta, o verso de número 1 é o que nós queremos pensar por um pouco, e depois nós vamos olhar outras passagens em Apocalipse. É um texto interessante. Diz o texto: houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Um bom estudante do livro de Apocalipse olha essa passagem, coça a cabeça e diz: que revelação nós temos aqui? Porque o livro de Apocalipse é um livro de revelação. Houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. Me chama a atenção essa passagem, pelo menos, por 2 pontos interessantes. A passagem é interessante, primeiro, pela menção de que no céu houve silêncio. No capítulo 4 de Apocalipse diz que os seres viventes, dia e noite, repetem, e diz no capítulo 4, sem cessar, dia e noite sem cessar, sem parar, os seres viventes dizem: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, sem cessar. No mesmo capítulo 4 diz que os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Diz o texto que eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eles gritam desta forma sem cessar, mas por meia hora eles se calam. No capítulo 5 diz que os anjos cantam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, sem cessar. Mas por meia hora eles se calam. No capítulo 4 diz que do trono, nos céus, saem relâmpagos, vozes e trovões. Mas por meia hora eles se calam. Por quê? Porque há um silêncio no céu por meia hora. A segunda razão que é interessante é essa menção de meia hora. Isso faz a minha cabeça dar um parafuso. É assim que eu penso, eu gosto de pensar. E eu olho o texto e diz que por meia hora. Mas a menção de meia hora é muito interessante no contexto do livro de Apocalipse, porque Apocalipse é escrito num contexto de eternidade. Apocalipse é escrito num contexto em o que era, o que é e o que há de vir acontece ao mesmo tempo, algo que nós não entendemos facilmente.
porque nós somos criatura do tempo. Nós fomos criados depois que o tempo foi criado. Então nós não temos condições de entender o que é eternidade. Talvez a melhor forma de fazer a gente pelo menos tentar compreender. Vocês estão olhando para mim e vocês estão me vendo aqui, mas eu estou olhando para vocês e com os meus olhos eu posso ver quase todos vocês, e com o canto dos meus olhos eu vejo as pessoas que estão na minha extrema esquerda e na minha extrema direita. Agora pense num Deus que não só enxerga nesse ângulo, mas Ele consegue ver todas as coisas ao mesmo tempo. Para Deus não há passado, não há presente, não há futuro. Quando a Bíblia diz que Deus era, é e há de vir, não significa que Deus era no passado, está no presente e vai ser no futuro. Significa que Deus é ao mesmo tempo, no presente, no passado e no futuro. Deus não é o Deus de Abraão, porque Abraão existiu no passado, e é o Deus nosso, porque existamos no presente, é o Deus dos nossos filhos, porque acontecerá no futuro. Quando Deus diz para os seus servos, eu sou o Deus de Abraão, embora Abraão tinha morrido, para Deus, Abraão continua vivo, porque Deus vive numa eternidade. E Apocalipse é descrito na perspectiva de eternidade. No capítulo 4, verso 1, João é arrebatado aos céus, ele está no céu em espírito. Na descrição de Apocalipse, se você lê o livro de Apocalipse, nada até agora é visto no contexto do tempo, nada é visto na função do tempo. Nós não sabemos quanto tempo levou para os seres viventes adorar, não sabemos quanto tempo levou para os anjos cantar, não sabemos quanto tempo levou para o cordeiro abrir o livro, mas sabemos que o silêncio durou meia hora. Nós não sabemos quanto tempo levou para João ver a revelação das duas bestas, quanto tempo levou para as bestas subirem da terra e do mar, para as duas Babilônias caírem, mas sabemos que o silêncio durou meia hora. Por quê? Essa menção de tempo e de exatidão, quase por meia hora, 20 e poucos minutos. João não tinha relógio, mas João olhou e notou que o silêncio no céu, e naquele momento a sua perspectiva deixou de ser eterna, e ele voltou a pensar em coisas temporais. Ele disse, esse silêncio durou por volta de meia hora. Por que essa menção? Silêncio e tempo. Para entendermos essa passagem, nós temos que entender o contexto do livro de Apocalipse. Eu sei que o livro de Apocalipse não é o favorito de muitas pessoas, é o meu favorito, um dos meus favoritos. Eu gosto muito de Apocalipse, mas também gosto de Daniel, eu gosto de Mateus, eu gosto de Marcos, eu gosto de Lucas, eu gosto de João, 1 Coríntios, 2 Coríntios, mas Daniel e Apocalipse são dois dos meus favoritos pelo contexto escatológico, a revelação de Deus nesses dois livros. E a gente tem que olhar e ver o contexto de Apocalipse. Quem é o autor de Apocalipse? É muito importante a gente entender isso, porque ele se identifica logo no início do livro de Apocalipse. Ele diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês. João se identifica, capítulo 1, eu, irmão, eu, João, irmão e companheiro de vocês. Ele não se identifica como um apóstolo, ele não se identifica como um bispo, embora ele era, ele não se identifica como um dos 12, embora ele era, ele diz, eu, João, irmão, companheiro de vocês. Quanto mais eu leio a Bíblia, menos eu estou preocupado com o título. Quanto mais eu leio a Bíblia, eu vejo que título não importa muito. E João se introduz. Eu, João, irmão, companheiro de vocês. Era uma época muito triste da história. A igreja vivia uma época de perseguição tremenda, o imperador Vespúcio e os outros imperadores tinham perseguido a igreja, desde Nero. A igreja estava passando por uma grande perseguição, e João escreve, eu, João, irmão e companheiro de vocês. A história de João começa muito mais cedo. Aqui João é velho, talvez nos seus 90 e poucos anos, beirando a casa dos 100, mas um dia João foi jovem, e João era discípulo de João Batista. João Batista, primo terreno de Jesus. João seguia